Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Didática. Meu nome é Eduardo Romão e hoje a gente vai falar sobre a empresa que acabou de divulgar os seus resultados trimestrais aí, referentes a setembro de 2016, que é as lojas Renner. Então, começando aqui pela demonstração do resultado, a gente vai começar aqui, a gente vê sempre nos nossos vídeos que são 9 trimestres. Então, como foi setembro de 2016 o último divulgado, comparativamente aqui a setembro de 2014, começando pela receita operacional líquida e chegando até a definição aqui do lucro líquido e por último a margem líquida. Então a gente pode já numa primeira olhada ver que a margem líquida de setembro de 2014, que foi de 6,9, ficou praticamente em linha com setembro de 2015, 6,8, e teve uma ligeira queda para 5,9% agora em setembro de 2016. Na sequência, a gente dá uma olhadinha aqui no balanço patrimonial, na parte do ativo. Depois a gente passa pelo passivo. E aí a gente dá uma olhadinha no fluxo de caixa aqui da Lojas Renner, sempre olhando os trimestres de setembro de 2014 a setembro de 2016. Quando a gente olha aqui para setembro de 2016, o fluxo de caixa operacional, 142 milhões, é inferior aos 186 milhões de setembro de 2015. E da mesma forma, o fluxo de investimentos, 105 milhões, também é inferior a setembro de 2015, quando foi de 167 milhões de reais. Aqui uma outra forma de visualizar a evolução dos fluxos de caixa. A gente vê aqui que as atividades operacionais, na maioria das vezes, são positivas, mas de vez em quando acontece de ficar negativo. E aí a gente começa falando efetivamente da evolução do resultado, começando pela receita operacional líquida, que variou 18% de setembro de 2014 versus setembro de 2015 e variou apenas 1,8% de setembro de 2015 a setembro de 2016, praticamente em linha. No acumulado dos 2 anos, 20% foi a variação na receita líquida. Quando a gente olha para os custos, 17,7% a evolução de 2014 para 2015. Teve uma redução aqui, notícia boa, o custo está menor em 2016 em relação a 2015, um pouquinho menor, praticamente em linha, e com isso a gente vê que a evolução dos custos com produção foi de 17,2%. Com isso, a evolução do lucro bruto teve um incremento aí de 22,2% no acumulado dos 2 anos, 18,3% de 2014 para 2015 e 3,4% de 2015 para 2016, o que significa que teve um crescimento médio ponderado de 10,6% ao ano. Depois disso a gente dá uma olhadinha no EBITDA, e aí o EBITDA cresceu menos do que a evolução do lucro bruto, 14,2% de 2014 para 2015, e de 2015 para 2016 teve uma pequena queda aí de 6%, fez com que o acumulado aí dos 2 anos fosse de 7,4%. EBITDA, a gente vê aqui um comparativo do EBITDA com o fluxo de caixa operacional. Normalmente o EBITDA é maior e o fluxo de caixa operacional ao longo do tempo se mostra menor. A gente vê até que em março de 2015 ele está negativo. A evolução do resultado financeiro, fruto aí do endividamento, 22,4 milhões em 2014, chega em 26,2 milhões em 2016. E com isso, o lucro líquido, a gente vê a evolução aqui, de 83,4 milhões em 2014, teve um incremento de 15%, foi para 96 milhões. E agora em 2015 2016 voltou para o patamar de 2014, um pouco menos de 85 milhões, que representou uma queda aí de 11,5% na comparação com o trimestre anterior. Aí a gente vê aqui a montanha-russa, que é a evolução do lucro líquido, e aí vocês percebam que 84,9 milhões, 84 milhões e 900 está menor do que os 95 milhões aqui de 2015. E aí, com isso, a gente dá uma olhadinha agora nos indicadores, começando aqui pelas margens. Então a gente vê que a margem bruta, 58,9%, está ligeiramente melhor do que setembro de 2015. No entanto, a margem operacional, 9,19%, está quase 1,5 ponto percentual abaixo de setembro de 2015, quando foi de 11,03%.
Quando a gente olha para as margens EBITDA e margem líquida, novamente a gente vê uma queda 14,63% na margem EBITDA de setembro de 2016 versus 15,83% em setembro de 2015 e a margem líquida seguindo também de 5,87% comparado com 6,76%. Aí a gente agora dá uma olhadinha nos demais indicadores. Lucro por ação, aqui o lucro por ação sofreu impacto do split que a Lojas Renner fez nas suas ações por volta ali de junho de 2015. Esse reflexo a gente vê também no VPA, valor patrimonial da ação, de 15,67 com uma quantidade de ações. Aqui a gente permanece com as quantidades históricas das ações, caiu para 3,40, mas isso aqui é fruto principalmente do split na quantidade de ações. Aí a gente mostra agora os indicadores de liquidez, liquidez imediata, liquidez corrente, mostrando uma piora de 1,94 aqui no pico de março de 2015, chegando a 1,41. A liquidez seca seguindo a mesma toada, de 1,52 para 1,08. E a liquidez geral mostra uma ligeira recuperação, chegando a 1,09 em setembro de 2016. Aí a gente vê o comparativo de todos os indicadores de liquidez. E aí a gente dá uma olhadinha também no giro dos ativos, ou seja, o giro dos ativos agora de 1,02, aqui é a receita trimestral anualizada, 1,02 está bem inferior, está um pouco inferior a 1,07 de setembro de 2015, que estava praticamente em linha com o ano anterior. O endividamento que chegou a 2,081, 2 bilhões e 81 em junho de 2016, agora teve uma ligeira queda para um pouco menos de 1 bilhão e 900 milhões de reais, o que diminui um pouco a pressão sobre o resultado financeiro, e a dívida líquida mantém-se aí nos mesmos patamares. Debt Equity de 52,33 em setembro de 2014, caindo para 44,41%, ou seja, é o peso do endividamento que vem caindo um pouco. Depois a gente agora na parte final a gente fala dos indicadores de rentabilidade, começando pelo ROA, 5,91 foi setembro de 2016, comparado com 7,30 em setembro de 2015, mostrando aí piora. O ROI seguindo a mesma linha, de 14,35 em 2016 para 17,7% em setembro de 2015. E por último o ROIC, de 12,24, ainda inferior a 13,62, que já mostrava uma queda em relação ao 14,43 de setembro de 2014. Porém, o capital investido se mantém aí na casa dos 3 bilhões e 400 milhões de reais. Capital investido aqui, capital de giro mais o ativo fixo. E aqui o último quadro, o resumo com todos os indicadores que a gente viu ao longo da apresentação. É isso, pessoal, espero que tenha sido claro, os dados ainda estão quentinhos, acabaram de ter sido publicados, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!